Aula 2.1. Adicionar colunas. Nesta etapa, vamos aprender como adicionar colunas, vigas e paredes. Também aprender a selecionar e filtrar os elementos para que possamos excluir colunas desnecessárias. Então vamos retornar à nossa vista de planta e vamos clicar aqui em colunas, ou você vem também em geometria, colunas. Uma outra coisa que eu queria falar é em relação a materiais. Quando você clicar em colunas, vemos que não temos aqui nenhum tipo de coluna configurada. O que eu fiz? No seu provavelmente vão ter vários modelos aqui. Eu apaguei todos os modelos para eu começar do zero. Eu vim aqui em geometria, materiais e cliquei nessa tesourinha aqui, ó. Para quê? Ele vai perguntar para mim: deseja excluir todos os materiais que não estão presentes no projeto? Eu cliquei sim. Ele excluiu todos os materiais que não estão presentes nesse projeto. Nós vamos recriar todos os materiais. Então eu vou em colunas, e eu preciso nesse projeto de uma coluna de CR ou RC, se sua versão for em inglês, coluna de concreto, de 45 por 45. Eu vou nomear ela como CR 45 por 45, com a altura definida como 4. Ele já vai definir essa altura automaticamente. Então eu vou lá, vamos voltar, tá? Colunas. Como que eu faço para criar aqui uma coluna? Eu vou nesses 3 pontinhos em seção. Então eu tenho aqui várias seções. Seções retangulares ou quadrada. Eu tenho uma seção do tipo CT em T e assim por diante. Então eu quero uma seção retangular ou quadrada, 45 por 45. Lembrando que é uma coluna de concreto, coluna de CA. Então eu clico aqui em adicionar. Então ele já adicionou para mim, no meu banco de dados, essa coluna de CR com uma altura de 4 metros. Vamos agora inserir a nossa coluna no eixo que desejamos, no caso A6. Então você seleciona o eixo A6 e clica. Pronto, a nossa primeira coluna está adicionada. Vamos clicar em vista. Alterar a forma da seção. Agora eu vou fazer a cópia dessa coluna para os outros eixos. Claro que eu poderia adicionar manualmente, mas é para vocês aprenderem o comando. Então eu vou voltar para a vista de planta. Eu vou em editar, mover, copiar. Não é este copiar, tá? É editar, mover, copiar. Então eu seleciono o que eu quero, tá? O número de repetições eu coloco como 8. E eu marco 2 pontos para a direção que eu quero fazer a cópia. Então eu quero aqui e aqui, ó, eixo B e eixo C. Ele vai perguntar para mim: nenhuma seleção ativa para essa operação. Quer executar essa operação em toda a estrutura? Clique em sim. Fizemos a primeira cópia. Agora vamos copiar essas colunas para os eixos abaixo. Então eu vou clicar com o direito do mouse e clicar em selecionar. Da esquerda para a direita, eu clico com o esquerdo do mouse e arrasto para selecionar todos os elementos. Eu clico e arrasto. Então eu selecionei todos e eu vou então em editar, copiar. Você pode ir por aqui também, ó, nesse símbolo desse transferidor, clique em editar. Aqui tem o símbolo, ó, mover, copiar. Eu quero o quê? 5 repetições agora.
e eu preciso que seja para baixo. Então eu vou clicar. Para quê? Ele precisa de 2 pontos. É a distância entre eles. Então eu vou clicar no eixo 5 aqui, ó. 5A, né? E 4A. Fechar. E vou lá em vista. Veja que todas as minhas colunas foram criadas. Caso o seu desenho não esteja aparecendo desta forma, você vem aqui, ó, no canto inferior esquerdo e clica aqui, ó, formas de seção. Ok?